Olá, me chamo Larissa Cerqueira, sou discente do curso de Direito. Estou aqui para apresentar para vocês quais os limites da mera cantada em ambiente de trabalho e o assédio sexual. Você deve conhecer aquela mera cantada, aquele psiu, aquele nossa, que bonita. Mas o que seria o assédio sexual? Existem vários conceitos, mas um deles é dado por Delgado, que é a conduta de importunação reiterada e maliciosa, explícita ou não, com interesses e conotações libidinosos de uma pessoa física com relação a outra. Nós sabemos que o assédio sexual é uma violência e tem consequências para essas vítimas. E quais são elas? Primeiro, ofende a integridade física e moral, influencia no comportamento e progresso profissional. Muitas vezes aquela pessoa não consegue mais trabalhar sofrendo aquele tipo de violência no ambiente de trabalho. E além disso, infringe as garantias estabelecidas na nossa Constituição Federal de 88, não é? Que diz lá no artigo 6º sobre a garantia que nós temos direito ao trabalho. Muitas vezes, essas pessoas são demitidas por conta desse assédio sexual sofrido. E qual é a tipificação penal? Lá no artigo 213 do Código Penal, diz assim, que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça até conjunção carnal, praticar ou permitir com que ele se pratique o ato libidinoso. A partir disso, existe a lei número 12.015, feita lá em 2009, a qual tem a pena de reclusão de 6 a 10 anos. E também tem o artigo 216A do Código Penal, que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente sua condição de superior hierárquico ou ascendências inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. A partir disso, tem a Lei 10.224, lá de 2001, que é a pena de detenção de 1 a 2 anos. Muitas pessoas sofrem, não só mulheres, mas como homens. Mas dados do Ministério da Saúde diz que 51% das vítimas são mulheres pardas ou negras. Lembra que eu falei no código passado sobre essa situação hierárquica? Isso eu vou abrir para formas de assédio sexual. Essa hierarquia dá-se a forma vertical do assédio sexual, que é caracterizada como crime e que aparece descrita no Código Penal. Esse é o crime de assédio sexual. Por exemplo, um superior, o seu gerente ou o dono da empresa começa a assediar essa funcionária, começa a constranger e a partir daí ele tem a influência de dizer assim, eu posso te demitir. Ou até mesmo chegar a demitir essa pessoa. Essa é a forma de assédio vertical, que mostra a hierarquia, estou aqui em cima e a pessoa está aqui embaixo. Mas isso não dá o direito de você ser violento para com essa pessoa. E outra forma é a forma horizontal, que não é crime, não é o crime de assédio, previsto no Código Penal, embora a conduta possa ser punida penalmente e enquadrada em outros tipos penais. Por exemplo, Larissa, eu sou um colega meu com o mesmo cargo, está me violentando sexualmente, o assédio sexual. E aí o que eu faço? Eu falo, não é assédio sexual. Porque ele não vai ter influência no seu cargo. Ele não vai te demitir. Mas essa ação dele pode ser configurada em outros tipos de crime. E ele também vai ter penas, mas não a pena do assédio sexual. E possa ter muito maior. E aí existem algumas orientações para a vítima, não só a mulher, como eu já disse, como os homens também, que possa atuar nessas situações. Primeiro é a atitude ativa, é dizer não claramente, não se afaste, não quero ser ativo. A segunda é conversar com os colegas que possam ser testemunha. Começa a reunir prova, começa a comprovar que aquela pessoa, que você está realmente sofrendo isso e outras pessoas estão vendo. E a terceira é reunir provas e dados pessoais do agressor. Pega o nome completo dele, pega o RG, começa a procurar essas situações. E esses casos não são tão apagados, não. Não acontece só em algumas empresas, não.
aconteceu lá na Confederação Brasileira de Futebol. Sabe com quem? Com o presidente da confederação, o Rogério Caboclo. Lá em junho de 2021, foi tomado conhecimento sobre a situação que ele estava praticando um assédio sexual contra uma menina. Ele usava aquele cargo de presidente para praticar essa violência. Ele falava coisas absurdas, impedia ela de ter outros relacionamentos pessoais, infligia a vida pessoal dela. E além disso, teve um dos vários, né? Uma situação que ele deu um biscoitinho de cachorro para ela e falou que ela era cadelinha. E falava coisas horríveis. Para vocês verem que isso não acontece só em pequenas empresas, acontece em lugares grandes. Mas com certeza ele foi afastado. Ele foi afastado do cargo, mas essa vítima sofreu da questões psicológicas, com certeza, são diversas consequências para a vítima. Mas Larissa, e se comprovar que existiu isso verdadeiramente, o que pode ser feito? Lá no artigo 927 do Código Civil, diz que a vítima, além dessa pessoa ser presa, né, ela também tem direito à indenização para a reparação do dano. Por exemplo, essa pessoa foi demitida por causa disso. Ela tem o direito à reparação desse dano, ela perdeu o emprego dela. Mas aí a competência vai ser da Justiça do Trabalho, de acordo com o artigo 114 da Constituição Federal. Porque ocorreu no ambiente de trabalho. E além disso, a reparação não vai ser só em caso vertical, não. Vai ser em assédio horizontal. Aquela pessoa, lembra que eu falei que aquele colega praticava assédio sexual contra você? O que possa ser? A Justiça do Trabalho pode reconhecer o dano e o direito à reparação. Essa pessoa possa não ter te demitido diretamente, mas ela influenciou no seu ambiente de trabalho. Você não trabalhava da mesma forma, você não era atenta e levou até a sua demissão. Isso ocorreu o quê? Horizontalmente, não diretamente, mas se comprovado, a Justiça do Trabalho possa reconhecer o dano. Só que a responsabilidade de um funcionário é do dono da empresa. E lá no artigo 932, inciso 3º do Código Civil, mostra que a responsabilidade da reparação é da empresa. Larissa, eu sou dona de uma empresa. Aí o meu funcionário vai e comete um assédio sexual contra outra pessoa. Eu que vou ter que ressarcir? Com certeza. Porque é obrigação da empresa zelar pelos seus funcionários, zelar pelos seus subordinados. Mas o que você pode fazer com esse funcionário aí? Vai abrir uma ação de ressarcimento. Você vai falar, o empregador poderá ajuizar a ação de regresso contra o agente assediador. Você pagou 5 mil, abre uma ação contra ele, manda ele ressarcir você. E é isso. E por último, eu quero dizer para vocês que estão sofrendo isso, não só homens, mas mulheres de todas as cores, de todas as idades, que vocês não podem ficar parados, vocês têm que abrir a boca, vocês têm que dizer não, vocês não estão sozinhos. Procure pessoas que tenham conhecimento maior, um advogado, ou um amigo, vá na delegacia, mostre, porque isso é crime, assédio sexual é crime. Você tem o direito de trabalhar e trabalhar em paz. Então, não aceite isso se for do seu gerente, se for do dono da empresa. Vá, reconheça os seus direitos e lute por isso. Agradeço a oportunidade e a atenção de vocês e até uma próxima.